E aí, galera, vamos aqui para um conteúdo do primeiro ano, continuar falando de funções. Então vamos ver algumas propriedades dessas funções aqui. Lembrando que eu tenho uma função de A em B, ou seja, os elementos do conjunto A estão ligados aos elementos do conjunto B, certo? Uma função de A em B, onde eu chamo esse conjunto A de domínio e o conjunto B de contradomínio, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender quando que uma função ela é injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Então imagine essa situação aqui, ó, onde eu tenho esse elemento de A ligando esse elemento de B, esse outro elemento de A ligando esse outro elemento de B, esse terceiro elemento de A ligando outro elemento de B, e esse último elemento de A ligando esse outro elemento de B. Então, perceba aqui o seguinte, ó, cada elemento do conjunto A está ligado a um elemento diferente do conjunto B. Então, eu posso dizer que para cada valor de x do conjunto A, ele está ligado a um valor y do conjunto B. E cada valor x1, x2, xn, para cada valor do conjunto A, está ligado a um valor diferente do conjunto B. Então, se eu tenho x1 diferente do x2, ou seja, se eu tenho dois elementos diferentes no conjunto A, esses dois elementos têm que me dar duas imagens diferentes. Se ele me der duas imagens diferentes, ou seja, se cada valor de x estiver ligado a um valor de y diferente, eu vou falar que essa função ela é uma função injetiva. Então, como é que eu sei que é uma função injetiva? Cada valor de x, cada valor do conjunto A, cada valor do domínio, ou seja, cada elemento de A está ligado a um elemento diferente em B. Cada elemento de A está ligado a um elemento diferente de B. Se isso acontecer, cada elemento de A ligar em um elemento diferente de B, a gente vai dizer que essa função ela é uma função injetiva, certo? Um exemplozinho fácil de a gente identificar, se eu tiver a função f de x igual a 3x. Pensa aí, para cada valor de x que você colocar, você vai ter um y diferente. Se o x for 1, 3 vezes 1, 3. Se o x for 2, 3 vezes 2, 6. Se o x for 3, 3 vezes 3, 9. Então, para cada valor de x que eu colocar aqui, eu vou ter um valor de y diferente associado a ele. Então, quando isso acontece, a gente tem uma função injetiva. Agora, vamos pensar numa segunda situação aqui. Se eu tivesse isso, ó. Esse primeiro elemento de A está ligado a esse primeiro elemento de B. O segundo elemento de A também está ligado a esse primeiro elemento de B. O terceiro está ligado a esse. O último está ligado a esse. Então, veja bem. Outro detalhe. Aqui, ó, no primeiro exemplo, vou colocar aqui, ó, 1. No primeiro exemplo, sobrou elementos no conjunto B, certo? Mas cada elemento de A estava ligado a um elemento de B. E o que está acontecendo aqui nesse exemplo 2? Eu tenho dois elementos de A ligado a um mesmo elemento de B. Cada um está ligado a um, certo? E não sobrou ninguém aqui nesse conjunto B. Ou seja, todos os elementos que estão aqui dentro do conjunto B, vamos escrever aqui, ó, o conjunto B, a gente está chamando ele de contradomínio. E o que está acontecendo nesse caso aqui? Ó? Todos os elementos do contradomínio estão ligados em alguém do conjunto A, não é verdade? Então, nesse caso, o contradomínio ele está sendo igual a
imagem. Cada elemento do conjunto B que está ligado a um elemento do conjunto A, a gente chama de imagem. Então, o meu contradomínio, ele está igual à imagem. Não está sobrando nenhum elemento aqui, ó, no conjunto B. Nesse conjunto B, não está sobrando ninguém. Então, quando isso acontecer, eu vou chamar essa função aqui de sobrejetiva. Então, sobrejetiva, não sobra ninguém no conjunto B. Certo? Então, ó, sobrejetiva, faz um trocadilho com o nome. Sobrejetiva, não sobra em B. Certo? Não sobra ninguém em B. Então, eu tenho ó, os valores de x associados a um valor do conjunto B. Ela vai ser injetiva? Não, porque para ser injetiva a gente sabe que cada elemento de A tem que estar ligado a um elemento de B. E aqui eu tenho dois elementos de A ligados a um mesmo elemento de B. Então ela não é injetiva. Mas como não sobrou ninguém no conjunto B, então sempre que isso acontecer, a gente vai falar que ela é sobrejetiva. Agora vamos pensar aqui um terceiro caso. Qual vai ser o nosso terceiro caso? Nosso terceiro caso vai ser assim, ó. Quando isso daqui acontecer? Então, olha só. Cada elemento do conjunto A está ligado a um elemento do conjunto B, certo? A gente já viu que quando isso acontece, cada elemento de A está ligado a um elemento do conjunto B, a gente vai dizer que essa função ela é injetiva. Aí o que mais que a gente pode analisar aqui? Bom, no conjunto B não sobrou ninguém, ó. Todos os camaradinhos aqui que estão aqui dentro estão ligados, não sobrou ninguém. E quando não sobra ninguém, a gente sabe que essa função ela é sobrejetiva. Bom, então quer dizer que essa função aqui, o nosso exemplo 3, ela além de ser injetiva, ela é sobrejetiva? Sim. E quando isso acontecer, quando a função for as duas coisas ao mesmo tempo, a gente vai falar que ela é uma função bijetiva ou bijetora, certo? Bijetiva ou bijetora. Ó, se é bi, é porque é duas coisas, né? Por que ela é bijetiva? Porque ela é injetiva, porque cada elemento de A está ligado a um elemento diferente de B, e ela é sobrejetiva. Por quê? Porque aqui no conjunto B não sobrou ninguém, certo? Então, vamos fazer aqui alguns outros exemplos. Vamos pegar aqui esses três casos para a gente classificar esses camaradinhas. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro caso. O que está acontecendo aqui? Bom, eu tenho esse primeiro elemento de A ligando o elemento de B. O segundo elemento de A está ligando o mesmo elemento de B. O terceiro está ligando aqui no segundo. O último está ligado aqui no último. E o que está acontecendo aqui, gente? Vamos fazer o teste. Será que ela é injetiva? Bom, para ser injetiva, cada elemento do conjunto A tem que estar ligado a um elemento diferente do conjunto B. Então, isso significa que essa função aqui, ela não é injetiva. Por que ela não é injetiva? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho dois valores de x ligados a um mesmo valor de y. Então, ela não é injetiva. Mas não está sobrando ninguém no conjunto B, ó. Olha só. O conjunto B está preenchido por todo mundo. Bom, se está preenchido por todo mundo, então significa que essa função ela é sobrejetiva. Certo? Ela não é injetiva, mas ela é sobrejetiva, porque não sobrou ninguém. E aqui no segundo caso, o que está acontecendo? Bom, eu tenho cada elemento do conjunto A ligado a um elemento diferente do conjunto B. Eu sei que quando isso acontece, a minha função ela é injetiva. Cada valor do conjunto A está ligado a um valor diferente do conjunto B. Ó, ninguém no conjunto B está ligado a dois valores de A. Beleza. Mas tem gente sobrando aqui dentro, ó. Esses camaradinhas aqui estão sobrando.
Se sobra valores no contradomínio, então essa função não é sobrejetiva. Para ser sobrejetiva não pode sobrar ninguém. Então, ela é injetiva e ela não é sobrejetiva. Não é sobrejetiva porque sobrejetiva. Por quê? Porque está sobrando elementos no contradomínio. Então vamos para o último exemplo. Bom, o primeiro cara aqui do conjunto A está ligado ao primeiro do B. O segundo está ligado ao terceiro. O terceiro está ligado ao quarto. E o quarto está ligado ao segundo. As flechinhas estão se cruzando aqui. Mas cada elemento do conjunto A está ligado a apenas um elemento do conjunto B? E esses elementos são diferentes? Sim. Então, essa função ela é injetiva. Porque cada valor do conjunto A está ligado a um valor diferente do conjunto B. O que mais? Sobrou alguém no conjunto B? Não sobrou ninguém no conjunto B. Se não sobrou ninguém, é porque ela é sobrejetiva. E a gente sabe que quando acontecem as duas coisas, então essa função ela é uma função bijetiva. Então, relembrando, o primeiro caso, ela não é injetiva. Por quê? Porque eu tenho um elemento, o x1 e o x2, ligados no mesmo valor de y. Ó, estão lá ligados no y1. E isso não pode acontecer, certo? Eu não posso ter esse x1 ligado no y1 e o x2 também ligado no y1. Não pode. Isso não pode acontecer para ela ser injetiva. Logo, ela não é injetiva. E, como não está sobrando ninguém no conjunto B, então eu sei que ela é sobrejetiva. No segundo caso, cada elemento do A está ligado a um elemento diferente do conjunto B, então eu tenho certeza que o x1 é diferente do x2, porque eles me dão valores diferentes. Nesse primeiro caso aqui, no exemplo 1, eu poderia falar então, que o x1 é igual ao x2, né? Estão me dando a mesma imagem. No segundo caso, eu tenho certeza que eles são diferentes, eles estão me dando imagens diferentes. Então, essa minha função ela é injetiva. Mas aqui no conjunto B, no meu contradomínio, está sobrando elemento. E se está sobrando elemento, significa que essa função ela não é sobrejetiva. Porque para ser sobrejetiva não pode sobrar ninguém. E finalmente, no terceiro exemplo, eu tenho cada valor de A ligado a um valor diferente de B e não sobra ninguém no conjunto B. Então, se cada valor de A está ligado a um valor diferente de B, ela é injetiva. Se não sobra ninguém no conjunto B, ela é sobrejetiva. E quando ela é as duas coisas ao mesmo tempo, a gente fala que ela é bijetiva. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Eu sou o professor Wagner. E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aí, beleza?